E aí, pessoal, a gente está estreando aqui o canal TV Atlante. É um canal que vai falar sobre política, história, economia, diversos assuntos que vai incomodar muito a esquerda. Hoje, no nosso primeiro vídeo, nós vamos falar de um livro muito opressor. Esse livro aqui é A Virtude do Egoísmo, o princípio racional da ética objetivista, escrito pela fodástica Ayn Rand. Solta o VT. Então, pessoal, esse livro, A Virtude do Egoísmo, de Ayn Rand, expressa os princípios morais do objetivismo, que é a filosofia dela, e ela considerava o altruísmo, o coletivismo, incompatível com a natureza de um homem racional. E quem era Ayn Rand? Bom, ela nasceu na Rússia em 1905, aí ela fugiu para os Estados Unidos em 1926, ou seja, ainda muito jovem. Sua primeira obra foi o livro We the Living. Ele não possui uma tradução no Brasil, foi publicado em 1936. Depois, ela lançou esse livro aqui, que recentemente foi publicado no Brasil sob o título Cântico. Lá nos Estados Unidos, ela lançou sob o título Unpenned. Eu acredito que eu tenha pronunciado certo isso. Depois de Cântico, em 1938, ela publicou em 1943, ela publicou esse bicho enorme aqui, que é A Nascente. É um livro duplo, volume 1, volume 2. Fez muito sucesso, tornou ela conhecida nos Estados Unidos, um pouco na Europa também. Esse livro virou filme, na verdade, ainda em preto e branco. Ela mesma escreveu o roteiro. Não ficou tão satisfeita, mas eu assisti o filme, eu considero um filme muito bom. Mas o grande sucesso, o grande petardo de Ayn Rand se deu em 1957. Ela, não satisfeita em publicar aquele bicho enorme que era A Nascente, ela fez um bicho maior ainda. A Revolta de Atlas. É esse livro que batiza o nosso canal. Nosso canal é a TV Atlante. Esse livro, deixa eu tirar ele aqui, ele é triplo, ou seja, é uma trilogia. Deve ter aqui quase 2.000 páginas. Esse livro virou filme entre 2013 e 2014. Ela já estava morta, já que Ayn Rand faleceu, se eu não me engano, em 82. E o livro é bem mais interessante que o filme, na verdade. Esses livros de Ayn Rand, que eu mostrei aqui, nós falaremos futuramente sobre eles. Mas Revolta de Atlas deu um sucesso mundial tão grande a Ayn Rand, ela levou 10 anos fazendo esse livro, e a importância desse livro nos Estados Unidos é tão grande, para vocês terem ideia, que ele é considerado o segundo livro mais influente do povo americano. O primeiro livro mais influente do povo americano é a Bíblia. Fizeram uma pesquisa na década de 90 e descobriram que o livro mais influente é a Bíblia. Em segundo lugar, A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. A Revolta de Atlas, publicada em 57, já expressava o objetivismo deste livro aqui, que veio depois, na verdade. Expressava os valores individuais, os valores de propriedade. Era um discurso anticoletivista e que ela só via expresso em ficção, né? Até então ela só via expresso em ficção. We the Living, Cântico, A Nascente e A Revolta de Atlas era a filosofia dela, mas só era expressa em ficção. Aí ela resolveu agora publicar a filosofia dela em textos não ficcionais. Aí veio A Virtude do Egoísmo, entre outros. E do que exatamente se trata a virtude do egoísmo? Então vamos lá. O ano de publicação do livro, vamos dar uma olhada aqui. A Virtude do Egoísmo foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 1961. Ayn Rand já estava idosa e ela não publicava mais livros de ficção, só livros de não ficção. No Brasil, essa versão que eu estou apresentando aqui para vocês foi publicada pela editora Sulina, em parceria com o Instituto Liberdade. O Instituto Liberdade é similar a institutos liberais que tem no Brasil, como o Instituto Mises, o Instituto Milênio, entre tantos outros que hoje em dia já pululam o nosso país.
É um livro pequeno, essa versão aqui, da edição Sulina, tem 220 páginas, dá para você ler tranquilo em uma semana, só que é uma leitura não muito simples, na verdade. Você tem que já conhecer os livros de ficção da Ayn Rand, para poder compreender a filosofia que ela está expressando aqui. Não é uma linguagem tão pesada, mas é uma linguagem um tanto quanto técnica. Então, como eu já era fã dela, já lia a obra dela, já conhecia bastante, na minha primeira leitura não tive tanta dificuldade. E para fazer esse vídeo eu fiz uma segunda leitura. Minha primeira leitura foi uns 2 anos atrás desse livro. E semana passada eu dei uma relida para poder pegar alguns pontos principais e expor no vídeo aqui. E agora eu vou falar sobre eles. Bom, A Virtude do Egoísmo é escrito, claro, por Ayn Rand, mas ele possui alguns textos que foi escrito pelo seu parceiro filosófico e romântico, Nathaniel Branden. Quem era esse cara? Ele foi um parceiro intelectual dela, não era o marido dela. Ela era casada com um ator de cinema chamado Frank O'Connor. E Nathaniel Branden era casado com Barbara Branden. Ele conheceu Ayn Rand, os dois se aproximaram intelectualmente, mas acabaram indo além, tendo um relacionamento amoroso consentido pelos seus pares, que era uma novidade na época, né? Só que depois de um tempo, houve uma separação, porque Nathaniel Branden se envolveu com outra mulher, decidiu se separar de Barbara Branden. Ele fez isso sem Ayn Rand saber, ela se irritou e eles se separaram intelectualmente. Inclusive, Ayn Rand deixou o seu legado intelectual, já que ela não tinha filho, então toda a sua herança e seu legado intelectual, ela deixou com Leonard Peikoff, que era primo de Barbara Branden. E Leonard Peikoff fundou o que existe hoje chamado Instituto Ayn Rand, que tem todo o acervo, todo o legado da escritora. A base do pensamento objetivista é o que Ayn Rand define como egoísmo racional. Ela questiona a virtude do seu oposto, que é o altruísmo. Ou seja, as pessoas estão acostumadas que egoísmo é uma palavra ruim, é uma palavra feia. Ayn Rand diz que não exatamente. Existe o egoísmo racional, que basicamente é você não se sacrificar e nem tampouco sacrificar os outros por você, certo? O altruísmo, ele prega uma coisa que Ayn Rand define como algo de certa forma estranho. Dizem que o altruísmo é uma coisa boa, mas ela mostra, nesse livro aqui, que o altruísmo pode ser uma coisa malévola. Por exemplo, quando você priva a sua felicidade pessoal para um desconhecido de forma forçada. Então, parece que é uma benevolência, né? Muitas crenças pregam isso, o socialismo prega isso, religiões pregam isso, subjetivistas pregam isso, que você deve sempre viver em função do próximo. E Ayn Rand diz justamente que você deve viver em função de si mesmo. Desde, é claro, que você não sacrifique ninguém e nem você sacrifique a si mesmo. Então, Ayn Rand, ela critica, por exemplo, o hedonismo. Ela fala que o egoísmo que ela chama de egoísmo racional, ele não é para coisas mundanas, não é egoísmo para prazeres banais, é um egoísmo para o crescimento individual, sem, novamente, você prejudicar o semelhante. Ela prova, por exemplo, que tanto no amor e na amizade, você se aproxima de alguém por suas virtudes, não por pena da pessoa. Então, quando você escolhe alguém como seu amigo, ou alguém como seu namorado ou esposo, você está com aquela pessoa porque você enxerga virtudes nela. Virtudes que lhe agradam, ou seja, é o seu egoísmo escolhendo aquela virtude. Não, você não fica com aquela pessoa por conta de pena. Você não pode, por exemplo, admirar um herói e um assassino ao mesmo tempo. Você admira o herói por conta das suas virtudes, que satisfazem o seu ego, e um assassino você tem desprezo. Você não pode admirar um gênio e um tolo ao mesmo tempo. Você admira o gênio e o tolo você despreza. Uma mulher, você sendo um homem e você escolhendo uma mulher para você, você procura uma mulher digna. Você não procura uma mulher de baixo nível para você. Se você ficar com uma mulher de baixo nível apenas por pena, você chega a ser mais medíocre do que a própria mulher. No livro também, Ayn Rand, ela não se preocupa apenas com a existência do ser humano, né? Filosoficamente falando. Ela define também o pensamento econômico, conhecido como laissez-faire, que é a base do liberalismo.
o Estado mínimo separado da economia, o Estado separado da religião, o direito à propriedade. E essa propriedade que ela fala não é só a propriedade física, ou seja, a propriedade, por exemplo, esse livro me pertence. Não é apenas isso. O que ela chama de direito à propriedade é o direito de você conseguir ter uma propriedade. E o que é esse direito de você conseguir ter uma propriedade? É você ter a liberdade suficiente de você correr atrás para alcançar aquilo que você gosta. E que alguns regimes totalitários, na verdade, não permitem, né? Ela defende também a organização do Estado. Ela não é antiestatista, na verdade. Ela prefere a redução do Estado, não a abolição do Estado. Ela não é anarquista. E ela prefere um Estado que seja pautado no poder de polícia, no poder de justiça e no poder de forças armadas. Aí ela define isso da seguinte forma: a polícia é necessária para proteger o cidadão de bem de algum indivíduo malévolo. A justiça é necessária, a justiça estatal, para resolver, por exemplo, conflitos comerciais de forma civilizada, com poder moderador. E o exército é para proteger o cidadão de invasões externas. Então ela acredita que tem que ter um exército, sim, o Estado tem que ter um exército para proteger o seu país. Isso ela defende que o Estado deve fazer. Mas, por exemplo, ela se opõe que o Estado explore petróleo, explore minérios, coisas desse tipo. O Estado não tem que ser empresário. Né? Então ela é contra estatais nesse sentido. Ela é a favor do Estado como um poder de justiça. Como funcionaria esse Estado na visão de Ayn Rand? O Estado seria financiado através do que seria um imposto voluntário. Ela é contra o imposto, que vem de imposição, né? Algo forçado. E o que é um imposto voluntário? Você pagaria para o que você precisa. Então você paga a justiça para resolver, você e os dois lados, na verdade, vão pagar a justiça para resolver alguma pendenga. Né? Você vai lá, você vai pagar as taxas de uso do poder judiciário. Outra crítica veemente que Ayn Rand faz sobre o altruísmo é que dá a impressão que o homem deve culpar-se de si e sofrer a vida inteira em prol de terceiros, a fim de reparar a sua incapacidade de realizar o irrealizável. E o que é isso? A felicidade dos fracassados. Ou seja, o indivíduo abre mão da sua felicidade para viver um sofrimento pelo coletivo, cultuando o seu próprio martírio. Ayn Rand também critica esse pessoal que vive numa espécie de bolha, de zona de conforto. É aquele sujeito que trabalha o dia inteiro, ele vê que ele considera o trabalho um fardo, ele só faz por obrigação, ele não tem prazer pelo próprio trabalho, está lá apenas pelo dinheiro. Quando chega em casa, o que ele faz é beber e ver TV. Ou seja, é um indivíduo que ele não é produtivo, ele não tem paixão pelo que faz, ele considera a vida dele um fardo. Ela também destrói o argumento altruísta coletivista, que acha que detém o monopólio da virtude. Então é muito comum a gente ver, quando alguém diz que é de direita, aí já aparece um sujeito lá coletivista, altruísta, socialista, da paz, que ele acha que só ele gosta dos pobres, só ele tem a razão, só ele tem boas ideias. E Ayn Rand ela derruba isso, como esse trecho do livro que vocês estão vendo agora. Vejam só, hoje em dia a gente está ouvindo falar muito sobre globalismo, que, por sinal, alguns imbecis acham que globalismo e globalização é a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Ayn Rand, nos anos 60, ela já estava falando sobre o temor do globalismo. Ela não usava o termo globalismo, como eu vou mostrar aqui para vocês no livro. Na página 162, ela se refere ao globalismo como internacionalismo. Ela fala o seguinte: o internacionalismo sempre foi um dos princípios básicos dos liberais. Eles consideram, liberais que ela se refere aqui, na verdade, é os esquerdistas. Liberais nos Estados Unidos, para quem não sabe, é o sujeito de esquerda, né? O sujeito de direita é o conservador e o de esquerda é o liberal. Aqui no Brasil a gente chama liberal de direita, na verdade, né? Então, liberais que ela está falando aqui é de esquerda. Ela fala que os liberais consideravam o nacionalismo como um grande mal social, como um produto do capitalismo e como a causa de guerras. Eles se opunham a qualquer tipo de interesse próprio nacional. Eles rejeitavam diferenciar o patriotismo racional do chauvinismo racista e irracional, denunciando ambos como fascistas. Os liberais, eles defendiam a dissolução das fronteiras nacionais e a união de todas as nações em um único mundo. Depois dos direitos de propriedade, os direitos nacionais eram o maior alvo dos seus ataques. Ou seja, o que ela quer dizer?
que esses liberais, que na verdade são os esquerdistas americanos, eles são contra as fronteiras nacionais, ou seja, eles acreditam em blocos, países organizados em blocos. O maior exemplo disso é a União Europeia. Depois que os países se fundiram nesse bloco, os países em si eles perderam sua independência, as características de povos, né? Eles passaram a ser obrigados a aceitar a livre circulação em território. Isso provou um grande caos que é o que está rolando agora na Europa, por exemplo, com os muçulmanos. Então, o muçulmano refugiado, né, entre aspas, ele entra num país como a Alemanha, ele tem livre circulação para Bélgica, para França, para Holanda, porque são membros da União Europeia. E nenhum desses países pode se negar a receber um refugiado. Então, esses blocos, como a União Europeia, eles têm uma moeda única. As decisões, no caso, ficam em Bruxelas, na Bélgica, em uma espécie de parlamento que não é eleito pelo povo. O povo elege seu parlamento local nos seus países, mas no fim das contas as decisões estão todas nesse bloco central que fica, no caso, na Bélgica. A União Europeia, ela é o sonho da União Soviética, porque a União Soviética foi o quê? A Rússia invadindo vários países do leste europeu e formando um bloco. Todas as decisões eram feitas em Moscou, os países eram apenas satélites. Agora, com a União Europeia, aconteceu exatamente isso. Eles fingem que não é socialismo, mas é socialismo. Você tirar a independência dos países e colocar todos em um bloco, e isso é socialismo. Onde meia dúzia de burocratas tomam decisões sobre como o mundo funciona. E em vista de como é tão prejudicial o globalismo, a Inglaterra agora saiu recentemente da União Europeia. Então a filosofia globalista, que Ayn Rand já atacava nos anos 60, chamando de internacionalismo, é justamente isso, é você pegar vários e vários países e reunir em blocos e os países ricos ficarem sustentando os países pobres, os países ricos estão recebendo terroristas, os países ricos não terem sua moeda própria, você passa a funcionar como um bloco único. E esse sempre foi o sonho soviético, né? A base do comunismo internacional é isso. De o mundo inteiro ser dominado por 10, 20 pessoas lá reunidas em um parlamento que tomam decisões sobre o mundo, né? Na virtude do egoísmo, Ayn Rand também fala sobre o que ela chama de racismo inverso. Ou seja, ela expõe que de fato houve racismo nos Estados Unidos, dos países do Sul, né? Os brancos contra os negros, mas ela mostra que depois o movimento para direitos civis, né? Dos anos 60, ele resolveu inverter o racismo. Eles acham que, por exemplo, resolveu um problema que houve no passado, criando outro problema. Por exemplo, eu vou ler algo que está aqui na página 202, que é um fato que realmente aconteceu na época. Ayn Rand fala o seguinte: em vez de lutar contra a discriminação racial, eles estão exigindo que essa discriminação racial seja legalizada e executada. Em vez de lutar contra o racismo, eles estão exigindo que sejam estabelecidas as cotas raciais. Em vez de lutar pelo daltonismo, em questões sociais e econômicas, eles estão alegando que o daltonismo é algo nocivo e que a cor deveria ser o primeiro fator a ser levado em conta. Em vez de lutar por direitos iguais, eles estão exigindo privilégios especiais para a raça. Eles estão exigindo que as cotas raciais sejam estabelecidas em relação ao trabalho e que os empregos sejam distribuídos com a base na raça, em proporção ao percentual de uma determinada raça entre a população local. Por exemplo, já que os negros constituem 25% da população de Nova York, eles exigem que 25% dos empregos em um determinado estabelecimento seja preenchido por negros. Outro exemplo que ela dá de racismo na época, ela se utiliza de uma notícia que saiu no New York Times. Ela coloca o seguinte no livro: como se o racismo ostensivo dessa exigência não fosse suficiente, alguns líderes negros foram ainda mais longe. Whitney Young Jr., diretor executivo do National Urban League, deu a seguinte declaração ao New York Times em 1º de agosto. A liderança dos brancos deve ser honesta o suficiente para admitir que ao longo de nossa história exigiu uma classe de cidadãos especialmente privilegiada que recebeu tratamento preferencial. Essa classe era branca. Agora estamos dizendo o seguinte: se 2 homens, um negro e um branco, são igualmente qualificados para o emprego, contrate o negro. Bom, o cara que diz isso, ele acha que isso não é racismo. Ele acha que ele está fazendo algum tipo de justiça social.
Ayn Rand continua. Analise as implicações dessa declaração. Ela não apenas exige privilégios especiais com motivos raciais, ela exige que os homens brancos sejam penalizados pelos pecados de seus antepassados. Ela exige que um trabalhador branco seja rejeitado em um emprego porque seu avô pode ter praticado discriminação racial, mas talvez seu avô não tenha praticado. Ou talvez seu avô nem tenha vivido neste país. Como essas questões não devem ser consideradas, isso significa que o trabalhador branco deve ser acusado de culpa racial coletiva, a culpa que consiste apenas na cor da sua pele. Ou seja, o líder do movimento negro, ele quer que um branco de hoje em dia pague por um erro de um branco racista do passado. Às vezes o branco racista do passado não era seu parente, às vezes seus antepassados nem viviam nesse país na época, mas por algum motivo que ele não sabe explicar, ele quer que o branco de hoje em dia, que não é racista, pague por erros de um racista do passado, cedendo a vaga dele de emprego. Olha que imbecilidade. Bom, pessoal, ficamos por aqui com esse livro magnífico, A Virtude do Egoísmo, o princípio racional da ética objetivista. Para mim, é um dos melhores livros que eu já li na vida. Não é o melhor da Ayn Rand. Para mim, o melhor é Revolta de Atlas, e eu espero fazer um vídeo futuramente sobre ele. Mas é um livro que ele é um manual de como você sobreviver no mundo moderno. Apesar de ser um livro dos anos 60, ele explica muito do que a gente está acontecendo hoje. Sujeitos que acham que podem decidir sobre nossas vidas, sujeitos que acham que eles têm valores melhores do que os nossos, simplesmente porque a gente quer viver a nossa vida, a gente quer ficar no nosso canto, a gente é individualista. O cara acha que ser individualista é você querer matar todo mundo, você odeia todo mundo, você só pensa em você, e esse livro prova o contrário. Individualismo é você se preocupar com sua vida e não interferir na vida dos outros. Esse é um livro para quem tem testosterona. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.